Olá pessoal, meus irmãos, minhas irmãs, Deus seja conosco. Comentários em reflexões do capítulo 10, itens 19, 20 e 21, na instrução dos Espíritos, pelo Espírito São Luís, na cidade de Paris, França, no ano de 1860. Contido no Evangelho segundo o Espiritismo, tratando acerca de o Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 7. Fundo musical do compositor performático New Age de Tbilisi, capital da Geórgia, Anton Fredchikanko, que usa o nome Kay Engel. A belíssima música Endless Story About Sun and Moon, que se traduz ao brasileiro por uma história sem fim sobre o Sol e a Lua. Gosto sempre de lembrar que a fé espírita imprescinde de raciocínio. Entretanto, caríssimos meus, caríssimas minhas, seja esse raciocínio alicerçado naquela razão que contenha os amorosos olhos da caridade. Não somente em caráter elucidativo, saibamos de quem se trata o Espírito São Luís, que fez parte da codificação do Pentateuco Kardeciano, ou seja, do Espiritismo. Conforme pesquisa feita pela Federação Espírita do Paraná, trata-se, este São Luís, do rei Luís IX de França, que fora canonizado pela Igreja Católica no ano de 1297 pelo Papa Bonifácio VIII. Adquiriu renome como soberano imparcial. Foi filho de Branca de Castela. Foi coroado rei de França em Reims no ano de 1226, no mês de novembro, com apenas e tão somente 12 anos de idade. Durante 10 anos, até o seu casamento com Margarida de Provença, a rainha regente fora sua mãe. Embora somente em 1242 ele tenha assumido pessoalmente o poder, tomando o nome de Luís IX. São Luís foi muito atuante como mentor na Sociedade Espírita de Paris, com grandes responsabilidades na pleiade espiritual, governada pelo próprio Cristo Jesus, e com a coordenação espiritual em França da obra do Consolador prometido pelo próprio São Luís. Tratando ainda da quinta bem-aventurança, que está contida no capítulo 7, aliás, no versículo 7 do capítulo 5 de O Evangelho segundo Mateus, onde, aspas, bem-aventurados os que são misericordiosos. Fecha aspas. Vejamos as mensagens que nos fora trazida pelo coordenador espiritual da codificação espírita em França, São Luís. Aqui, São Luís nos oferece 3 respostas a 3 indagações de Allan Kardec acerca do tema. Abre aspas. É permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outrem, divulgar o mal de outrem? Fecha aspas. Assim vejamos os itens em perguntas de Kardec e respostas pelo Espírito São Luís. Item 19. Allan Kardec pergunta: ninguém sendo perfeito, seguir-se-á que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo? São Luís responde da seguinte maneira: certamente que não é essa a conclusão a tirar-se, porquanto cada um de vós deve trabalhar pelo progresso de todos e, sobretudo, daqueles cuja tutela vos foi confiada. Mas, por isso mesmo, deveis fazê-lo com moderação, para um fim útil, e não com, as mais das vezes, pelo prazer de denegrir. Neste último caso, a repreensão é uma maldade. No primeiro, é um dever que a caridade manda seja cumprido, com todo o cuidado possível. Ao demais, a censura que alguém faça a outrem deve, ao mesmo tempo, dirigi-la a si próprio, procurando saber se não a terá merecido. São Luís, 1860, fecha aspas. Item 20. Allan Kardec indaga: será repreensível notarem-se as imperfeições dos outros, quando
daí nenhum proveito possa resultar para eles, uma vez que não sejam divulgadas? São Luís responde: tudo depende da intenção. De certo, a ninguém é defeso ver o mal, quando ele existe. Fora mesmo inconveniente ver em toda parte só o bem. Semelhante ilusão prejudicaria o progresso. O erro está no fazer-se que a observação redunde em detrimento do próximo, desacreditando-o, sem necessidade, na opinião geral. Igualmente repreensível seria fazê-lo alguém apenas para dar expansão a um sentimento de malevolência e a satisfação de apanhar os outros em falta. Dá-se inteiramente o contrário quando, estendendo sobre o mal um véu, para que o público não o veja, aquele que note os defeitos do próximo o faça em seu proveito pessoal, isto é, para se exercitar em evitar o que reprova nos outros. Essa observação, em suma, não é proveitosa ao moralista? Como pintaria ele os defeitos humanos se não estudasse os modelos? São Luís, Paris, 1860. Item 21. Allan Kardec assim indaga: haverá casos em que convenha se desvende o mal de outrem? São Luís responde: é muito delicada essa questão. E para resolvê-la necessário se torna a apelar para a caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só a ela prejudicam, nenhuma utilidade haverá nunca em divulgá-la. Se, porém, acarretar prejuízo a terceiros, deve-se atender de preferência ao interesse do maior número. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever. Pois mais vale caia um homem do que virem muitos a serem suas vítimas. Em tal caso, deve-se pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. Também São Luís, em 1860. Fecha aspas. Sigamos, pois, as reflexões minhas, um gnóstico espírita em Jesus, que a mim próprio denomino. Meus caríssimos irmãos, minhas caríssimas irmãs, o que poder-se-ia acrescentar, então, elucidativas respostas sapienciais de São Luís? Aqui tão somente acrescento a necessidade de utilizarmos da peneira de Sócrates, onde, por primeira peneira, a verdade. Sócrates questiona se você tem certeza absoluta de que o que vai dizer é verdade. Muitas vezes repetimos boatos sem verificar a veracidade. Por segunda peneira, a bondade. O filtro avalia se a intenção da fala é boa, construtiva, ou se causará dano à reputação de alguém. A pergunta-chave é: isso que vou contar é bom? E como terceira peneira, a necessidade ou utilidade. Questiona-se se é realmente necessário ou útil compartilhar a informação. Se não for verdade nem bom nem útil, a recomendação é não falar. Meus irmãos, minhas irmãs, importante rememorizarmos que o advento de Jesus Cristo, há pouco mais de 2000 anos, fora preparado por grandes sábios enviados pela governadoria espiritual do planeta. E dentre estes sábios, destaco Sócrates, destaco Platão, destaco Aristóteles, indivíduos que foram os lavradores do duro solo que seria lançada a semente do Evangelho de Jesus. Acrescento ainda que, em resposta à indagação kardeciana, havemos sempre levar como guia a caridade segundo a entende e pratica o Nazareno Jesus, nosso guia e modelo ofertado por Deus. Onde benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições e o perdão das ofensas. Assim, caríssimos meus, caríssimas minhas, finalizo essa reflexão em vídeo com tributos de louvores ao Criador mental de tudo que há criado. Assim seja.